Triângulo Rio, São Paulo, Brasília é quase uma linha reta. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa. Seja bem-vindo ao canal Professor Multifuncional. Aqui você terá aulas de vários assuntos, principalmente matemática e informática. O objetivo deste canal é levar até você estes assuntos de forma clara e objetiva. E principalmente a matemática de forma clara, simples e objetiva. Às vezes pegamos algum gancho aqui de um ex-presidente, de um presidente, um vídeo, onde eles soltam algumas pérolas. E aí a gente traz isso aqui, aproveita para ensinar a matemática de forma dinâmica. Vamos ver, na fala do presidente, ele diz que o triângulo Rio, São Paulo e Brasília forma quase uma linha reta. A soma dos catetos se aproxima da hipotenusa. Vamos ver isso aqui, gente. Olha só. Vamos desenhar aqui o que ele falou para nós. E vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho São Paulo. Eu tenho São Paulo aqui, tenho o Rio de Janeiro aqui. E tenho Brasília aqui. Então é o seguinte. Você vai ter o seguinte. Olha só. Vamos traçar aqui as linhas para formar o triângulo que ele falou. Olha só. Vamos lá. Então aqui eu tenho de São Paulo a Brasília, de Brasília ao Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro a São Paulo. Pronto. Eu tenho um triângulo, mas esse triângulo não é retângulo. Ou seja, para poder ele usar o teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, então ele teria que usar, para usar o teorema de Pitágoras, ele teria que usar um triângulo retângulo. E aí ele fala isto e diz é quase uma linha reta e usa o teorema de Pitágoras, onde não se deve usar em um triângulo como esse aqui. Você não pode usar o teorema de Pitágoras. Não, você não pode usar. Mas aqui eu quero trazer o teorema de Pitágoras para você entender perfeitamente em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então vamos entender isso aqui de forma clara e objetiva. Vamos lá? Muito bem, vamos entender aqui detalhadamente o triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras. Olha só, observa comigo. Aqui eu vou desenhar um triângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo. Olha só, por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem aqui um ângulo reto 90 graus. Todo triângulo que tem um ângulo reto de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Então, essa parte aqui, ó, esse lado aqui eu chamo de hipotenusa. Eu vou abreviar aqui para você. Hipotenusa. Aqui nós temos um cateto. E aqui nós temos outro cateto. Pronto. Então, diz o teorema de Pitágoras que eu vou representar essa hipotenusa por A, esse cateto por B e esse outro cateto por C. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor para a gente de visualizar. Para ficar melhor de visualizar. Então, olha só. Vou chamar esse de A, esse de B e esse de C. Certo? Então, no teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, para poder o presidente falar em linha reta, ele teria que usar um triângulo retângulo. Para poder ele falar de cateto e hipotenusa, ele teria que usar um triângulo retângulo. Então, suponha que eu tenha aqui B igual a 4 e C igual a 3. Então, o seguinte aqui, ó. Então, se eu fosse calcular, eu teria assim, A ao quadrado é igual a B, que é igual a 4 ao quadrado, mais C, que é igual a 3 ao quadrado. Então, eu teria A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9.
Então a ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Quando eu tenho a ao quadrado, então isso aqui fica o quê? A igual a raiz, porque esse 2 aqui passa a ser raiz, o índice 2. Raiz de 25, que é igual a 5. Então A vai ser igual a 5. Olha só. Então é isto. Olha. É simplesmente isso aqui. Ó. Para poder ele usar, para usar os catetos e a hipotenusa, ele teria que usar um triângulo retângulo. Para falar no teorema de Pitágoras, aí você teria que usar um triângulo retângulo. Agora, deixa eu trazer para você aqui por que é um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Por quê? Deixa eu apagar isso aqui. Então, como eu disse para você, ó, todo triângulo que você vê um ângulo reto igual a 90, ele é um triângulo retângulo. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho, ó, se aqui eu tenho um valor 3, ou melhor, aqui eu tenho um valor 4 e aqui eu tenho um valor 3. Então é o seguinte, olha só. E como eu calculei que aqui vale 5, por quê? Porque aqui eu vou ter um quadrado, ó. Aqui eu vou ter um quadrado. E um quadrado é um quadrilátero de 4 lados iguais. Se esse lado aqui é 4, esse aqui também é 4, esse aqui também é 4 e esse é 4. Aqui eu vou ter outro quadrado. Se um lado é 3, o outro é 3, esse outro é 3 e esse outro é 3. E aqui eu vou ter outro quadrado. Olha só. Chegando aqui, você vai entender aqui, o quadrado. Então, veja só. Se aqui é 5, aqui também é 5, aqui também é 5 e aqui também é 5. Embora não ficou bem desenhado, mas você está entendendo que eu estou desenhando um quadrado aqui. Então veja só, não ficou bem desenhado, perfeito desenho, mas você compreende. Para bom entendedor, pouca palavra basta. Então vamos lá, olha só. Então isso equivale a dizer o seguinte, ó, se eu fosse calcular a área desse quadrado aqui, eu teria lado ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Se eu fosse calcular esse outro quadrado aqui, eu teria lado ao quadrado. Então, eu teria 3 de um lado e 3 do outro. 3 vezes 3, que é igual a 9. Se eu fosse calcular esse quadrado aqui, eu teria lado ao quadrado. Eu estou calculando a área desses quadrados. Lado ao quadrado. Então, eu teria 5 vezes 5, que é igual a 25. Por isso que hipotenusa ao quadrado, ó, esse lado aqui ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Na verdade, o que quer dizer isso aí? Que este quadrado aqui, a área desse quadrado, é igual à soma desses outros dois quadrados. Ó. Como esse quadrado deu 16, mais, e esse outro deu 9, então eu tenho o quê? 16 mais 9, 25. Então, a área desse quadrado somada com a área desse outro quadrado dá igual a este quadrado aqui. Ó. Então, é isto que o Teorema de Pitágoras quer nos ensinar. E aí o Bolsonaro soltou uma pérola porque ele usou o Teorema de Pitágoras em um triângulo que não era um triângulo retângulo. Então, aí foi uma pérola. Mas serviu para a gente compreender aqui o que ele quis falar, ou seja, ele falou aquilo, mas não era aquilo, com relação ao mapa. Não. Mas aqui eu trago para vocês o Teorema de Pitágoras. Então, se você é novo por aqui, ou se você é velho, já se inscreveu no canal, aquele que é novo, se inscreve, curte, compartilha e dá seu like. Aquele que já se inscreveu, dá seu like, curte e compartilha para você me ajudar aqui e essas aulas chegar para mais pessoas. Tudo de bom, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.